Lautréamont, Os Cantos de Modorror. Ninguém por trás, muitos pela frente. Raul Antenello. Sem autor. Numa entrevista concedida na Suécia em 1968, à época de O que é um autor?, Michel Foucault admitia que boa parte do interesse despertado pelos Cantos de Modorror vinha de ser uma obra sem autor. Era antes um discurso sem ninguém por trás. Lewis Carroll dizia ser comum ver gatos que não sorriem, mas nunca se viu um sorriso sem gato. Ora, Os Cantos de Modorror são a exceção. É por ser uma obra sem ninguém oculto que se tornou exemplar. Reparemos no incipit. Praz ao céu que o leitor, encorajado e momentaneamente feroz, como que está lendo, encontre, sem se desorientar, seu caminho abrupto e selvagem, através dos pântanos desolados destas páginas sombrias e cheias de veneno. Pois, se não investir em sua leitura uma lógica rigorosa e uma atenção de espírito igual, pelo menos a sua desconfiança, as emanações mortais deste livro embeberão sua alma como a água ao açúcar. Não há declaração de intenções do autor, não há projeto individual nem sistema literário, apenas uma exortação ao leitor maldito e uma ponderação acerca da obra que leva a escritura a uma região nem sempre explorada. A história literária e a retórica, o cânone, a tradição. Minha poesia não consistirá senão em atacar, por todos os meios, o homem, esta fera selvagem, e o Criador, que não deveria ter engendrado semelhante escória. A poesia se encontra em todo lugar onde não estiver o sorriso, estupidamente zombeteiro, do homem, com rosto de pato. Não creio ser necessário, para chegar ao objetivo proposto, inventar uma poesia inteiramente à margem do curso habitual da natureza, e cujo sopro pernicioso parece transformar até mesmo as verdades absolutas, mas produzir um resultado desses, conforme, aliás, as regras da estética, se refletirmos bem. Isso não é tão fácil como se pensa. Eis o que eu queria dizer. Por isso farei todos os esforços para chegar lá. Até nossos tempos, a poesia seguiu um caminho equivocado, elevando-se ao céu ou rastejando por terra, não compreendeu os princípios de sua existência e foi, não sem razão, constantemente ultrajada pelas pessoas de bem. Não foi modéstia, a mais bela qualidade que deve existir num ser imperfeito. De minha parte, quero apresentar minhas qualidades, mas não sou hipócrita o bastante para esconder meus vícios. O riso, o mal, o orgulho, a loucura surgirão alternadamente entre a sensibilidade e o amor à justiça, e servirão de exemplo à estupefação humana. Todos se reconhecerão ali, não como deveriam ser, mas como são. E talvez esse simples ideal, concebido por uma imaginação, ultrapasse, no entanto, tudo o que a poesia encontrou até aqui de mais grandioso e mais sagrado. Pois, se deixo meus vícios transpirarem nestas páginas, acreditarão mais facilmente nas virtudes que nelas faço resplandecer, e cuja auréola colocarei tão alto que os maiores gênios do futuro testemunharão por mim um sincero reconhecimento. Como destacou o psicanalista Henrique Pichon Rivière em seu curso sobre Lautréamont de 1946, François Ducasse, o pai de Isidore, possui um exemplar de As Flores do Mal em sua biblioteca em Montevidéu, de modo que o contato do adolescente com Baudelaire deve ter sido anterior à viagem à França. Não espanta, portanto, que nesse cenário baixo de
fedorentos matagais, como destaca Giorgio Agamben, ressoassem não só o anti-humanismo de Baudelaire, mas também L'âme monstrueuse de Rimbaud, a marioneta de Kleist, a decomposição do eu de Mallarmé, ou então o prenúncio do arabesco de Matisse, em que figura humana e tapeçaria se confundem. Mas, mesmo assim, tais soluções nos assinalam, todavia, que há ainda imagens para além do humano. Lemos com efeito no início do quinto canto: os bandos de estorninhos têm um modo de voar que lhes é próprio, e parece submetido a uma tática uniforme, regular, como seria de uma tropa disciplinada, obedecendo com exatidão a voz de um só chefe. É a voz do instinto que os estorninhos obedecem, e seu instinto os leva a se aproximarem sempre do centro do pelotão, ao passo que a rapidez de seu vôo os arrasta continuamente para além, de modo que essa multidão de pássaros, assim reunidos por uma tendência comum ao mesmo ponto, imantado, indo e vindo continuamente, circulando e cruzando-se em todas as direções, forma uma espécie de turbilhão muito agitado, em que toda a massa, sem seguir uma direção bem determinada, parece ter um movimento geral de evolução sobre si mesma, resultante dos movimentos particulares de circulação próprios a cada uma das partes, e no qual o centro, tendendo perpetuamente a expandir-se, mas sempre pressionado, repelindo pelo esforço contrário das linhas circundantes, que pesam sobre ele, está constantemente mais apertado que qualquer uma dessas linhas, as quais igualmente o estão tanto mais quanto mais se avizinham do centro. Apesar desse estranho modo de turbilhonar, os estorninhos nem por isso deixam de fender, com uma velocidade rara, o ar ambiente, e ganham sensivelmente a cada segundo um terreno precioso para o termo de suas fadigas e o alvo de sua peregrinação. Tu também não dês importância à maneira extravagante com que canto cada uma dessas estrofes, mas fica convencido de que os acordes fundamentais da poesia nem por isso deixam de conservar seu intrínseco direito sobre a minha inteligência. Cada tentativa de fisgar um autor por trás dos cantos revela-se, no mínimo, elusiva. Podemos pensar que Ducasse tomou emprestado seu pseudônimo, Conde de Lautréamont, do folhetinista Eugène Sue, popularíssimo na época. Uma das suas personagens chamava-se de fato Lautréamont. Mas não é menos lícito e bem mais produtivo, aliás, pensar que o nome escolhido atacava a regra de Baudelaire? La poésie est ce qu'il de plus riu, queste ce qui n'est completamente vrai que dans un autre monde. A poesia é o mais real, aquilo que só é verdade quando pensado em outro mundo, de outro modo. Poderemos ainda imaginar que Lautréamont, esse não autor do outro mundo, toma emprestada a referência rasteira e cartorial ao próprio nascimento, em Montevidéu, e para tanto muitos relembrarão do final do primeiro canto. O fim do século XIX verá seu poeta. Entretanto, de início não deve ele começar com uma obra-prima, mas seguir a lei da natureza. Ele nasceu nas margens americanas, na embocadura do Prata, lá onde dois povos, outrora rivais, agora se esforçam para se superar no progresso material e moral. Buenos Aires, a rainha do sul, e Montevidéu, a faceira, estende-se mãos amigas através das águas argênteas do grande estuário. Mas a guerra eterna instalou seu império destruidor sobre os campos e ceifa alegremente vítimas numerosas. Entretanto, o outro mundo do poeta é, a meu ver,
fruto de um divórcio interno que ultrapassa local e condições de nascimento. Lautréamont, poeta moderno, opta por deixar de ter um lado educativo no espaço estético-metafísico da antologia e do cânone, do museu e da galeria, e abre-se então para ele um outro espaço, o teatro doxológico da estrutura artística absoluta, em que a subjetividade artística, sem centro, realiza enfim sua inverificável verdade. Lautréamont é o artista mais emblemático desse desdobramento moderno da arte que participam também Baudelaire, Rimbaud ou Mallarmé. Giorgio Agamben avalia-o como o mais interessante deles todos, porque, dada a ingenuidade do artista, ele abandona o antro prometeico em que concebeu os cantos pela sala acadêmica onde deverão ser recitados os explosivos epigramas das poesias. Quem contemplou a crise da arte moderna, produzida como interpenetração dos limites entre o humano e o não humano, leva agora o julgamento artístico ao extremo de concluir que as obras-primas da literatura francesa encontram-se nos discursos de colação de grau e nos discursos acadêmicos. Ou então arrisca-se a afirmar que os julgamentos sobre a poesia têm mais valor que a poesia. Fazem a sua filosofia, espelho contra espelho, julgamento estético, subjetividade artística, remetem-se reciprocamente, mas nessa remissão, nenhum dos dois alteres mondis da arte consegue dar resposta cabal às respectivas perguntas. Qual é a legitimidade dos juízos artísticos? Qual é a fundamentação da subjetividade absoluta? Ao cair a transcendência, insinua-se, porém, a linha contemporânea da mais pura e completa imanência. Um trecho ilustrativo a esse respeito é o fragmento dos Baobás, no quarto canto, registro indefinido entre teoria, ensaio e poesia, em que, entre outras coisas, discute-se uma apreensão estereoscópica e anacrônica do mundo fenomênico. Dois pilares que não era difícil, e ainda menos impossível confundir com dois baobás, viam-se no vale, maiores que dois alfinetes. Com efeito, eram duas torres enormes. E embora dois baobás, à primeira vista, não se pareçam com dois alfinetes, nem mesmo com duas torres, no entanto, usando com habilidade os cordéis da prudência, pode-se afirmar sem medo de erro, pois, se essa afirmação fosse acompanhada de uma só parcela de temor, já não seria uma afirmação, ainda que o mesmo nome defina esses dois fenômenos da alma que apresentam características bastante distintas para não serem confundidos levianamente. Que um baobá não difere tanto de um pilar, que a comparação seja proibida entre essas formas arquiteturais ou geométricas, ou uma e outra, ou nenhuma nem outra, ou melhor, formas elevadas e maciças. Acabo de encontrar, não tenho a pretensão de afirmar o contrário, os epítetos próprios para os substantivos pilar e baobá. Que se saiba que não é sem uma alegria tingida de orgulho que faço essa observação aos que, após terem erguido as pálpebras, tomaram a muito louvável resolução de percorrer estas páginas. Enquanto a bela arte, se for de noite, enquanto o sol brilha, se for de dia. Inclusive, ainda que um poder superior ordenasse, nos termos mais claramente exatos, que rejeitássemos nos abismos do caos, e a comparação judiciosa que todos puderam, com certeza, saborear impunemente, mesmo então e sobretudo então, que não se perca de vista esse axioma principal. Os hábitos contraídos ao longo dos anos, os livros, o contato com seus semelhantes e o caráter inerente a cada um, que se desenvolve numa eflorescência rápida, imporiam ao espírito humano o irreparável estigma
da reincidência no uso criminoso. Criminoso se nos colocarmos momentaneamente e espontaneamente no ponto de vista da potência superior. De uma figura de retórica que vários desprezam, mas que muitos incensam. Se o leitor achar que esta frase, demasiado longa, aceite minhas desculpas, mas que não espere baixeza da minha parte. Posso confessar meus erros, mas não torná-los mais graves com a minha covardia. Meus raciocínios se chocarão às vezes contra os guizos da loucura e a aparência séria do que não passa, em suma, de grotesco. Embora, de acordo com certos filósofos, seja difícil distinguir o bufão do melancólico, sendo a própria vida um drama cômico ou uma comédia dramática. No entanto, qualquer um pode matar moscas e até rinocerontes para descansar de vez em quando de um trabalho excessivamente escarpado. Para matar moscas, eis a maneira mais expedita, embora não seja a melhor, esmagá-las entre os 2 primeiros dedos da mão. A maior parte dos escritores que trataram desse assunto a fundo calculou, com grande verossimilhança, ser preferível, em vários casos, cortar-lhes a cabeça. Se alguém me censurar por falar de alfinetes, como de um assunto radicalmente frívolo, que reparasse sem preconceito como os maiores efeitos foram com frequência produzidos pelas menores causas. E para não me afastar ainda mais do quadro desta folha de papel, não se vê que o laborioso trecho literário que eu estou compondo, desde o começo desta estrofe, seria talvez menos apreciado, caso se apoiasse numa questão espinhosa de química ou de patologia interna. No mais, há gostos para tudo, e quando ao começar comparei os 2 pilares aos alfinetes com tamanha exatidão, na verdade não esperava que viessem, um dia, censurar-me por isso. Eu me baseei nas leis da ótica, as quais estabeleceram que, quanto mais o raio visual está afastado de um objeto, tanto mais diminui a imagem refletida na retina. A imagem não é mais metáfora presente do objeto ausente. Não é algo de imóvel, como um arquétipo situado fora da história. A imagem é um corte, ele próprio móvel, portador, enquanto tal, de uma tensão dinâmica. A imagem é ausente de materialidade, tal como o espectral do Cassi, porém ela é potente de fato. É essa carga dinâmica, a das 2 torres Baobá alfinetes, que se constata, por exemplo, nas origens do cinema, nas fotos de Man Ray e de Muybridge, e essa característica permitiria ainda traçar uma diferença relevante entre humano e não humano. O humano se interessa pelas imagens enquanto tais. Já os animais interessam-se pelas imagens, porém apenas na medida em que são enganados por elas. Quando o animal percebe tratar-se de uma imagem, dela desinteressa-se completamente. E essa característica dinâmica da imagem nos permitiria aventar que, na poesia moderna, a imagem é uma contemplação da linguagem herdada e nativa pelo próprio poeta, que a retira de sua morte efetiva e a traz de volta para o seu poder de dizer. Trata-se de uma operação que ocorre na língua, mas em que o mais relevante talvez nem seja mesmo a transformação da língua poética, mas o fato de que o sujeito poético já não é um indivíduo que escreveu o poema, mas o sujeito que se produz graças a que a língua, tornada inoperante, passou a ser para ele puramente dizível. Agamben tem insistido nessa ideia de que a arte deixa assim de ser uma atividade humana de índole estética, que só pode eventualmente adquirir um significado político. Ao contrário, ela é em si própria constitutivamente política, por ser uma operação que não só desativa, mas que contempla, como se fosse pela primeira vez, os sentidos e os gestos habituais dos homens. Assim sendo, a arte, não mais anônima ou desinteressada,
aproxima-se do saber, do agir e do pensar, até quase confundir-se com eles. Com leitores. A referência inicial no Brasil ao jovem sol negro que inaugura nosso tempo, para retomar a expressão de Murilo Mendes, data de 1901, quando se dá a primeira transcrição dos Cantos de Mudoror, assinada por Saturnino de Meireles, diretor da revista Rosa Cruz. Não muito depois, em uma de suas Kodaks, muito anteriores certamente às de Blaise Cendrars ou de Oswald de Andrade, Pedro Quilerre captava o pulso. O homem de hoje nasce com o instinto da modernidade. Seria interessante que entre nós as cometidas criminosas também já não tivessem hoje as suas pretensões ao odierno, que, aliás, tudo tem, ou há princípios de justificação prodonescos, a propriedade é um roubo. Ou Romeu, ao dizer a George Sand, na borda dos olhos as lágrimas pingando, por haver, o amor tudo faz. Browning em punho, amedrontado a freiras, e seu querido pensamento em Deus no céu, e beijado Julieta como uma tulipa no pátio conventual, porque sim, o amor tudo faz. Isto não são lembranças de hoje, mas não é dispar com tudo isso o mesmo sistema correcional antigo, a mesma cadeia apodrecida, porque os médicos irão curar em qualquer sítio. E mais seguramente, numa casa de correção, as cleptomanias, as neurastenias, as neuropatias passionais. Mas que gente anacrônica os criminosos da Bahia em remodelação. Velha como as pulgas e as ratazanas dos pardeiros esboroados. Que a propriedade é um roubo, não há mais escroque europeu que pense isso. Que o amor tudo faz é coisa fóssil para os lábios de quem ama, ainda que loucamente. Em 1918, Adelino Magalhães ecoaria a máxima: a propriedade é um roubo, em A Greve, Divisões, Cenas e Perfis. E a seguir, em seu volume Inquietude, 1922. O mesmo Magalhães inclui uma Sinfonia Metrópole, anterior também à versão berlinesa de Walter Ruttmann e Karl Mayer, ou a mais tímida variante paulista de Rodolfo Lustig e Adalberto Quemene, com evidentes ecos de Lautréamont. Cataratas rompem pela terra, pelos socavões, fúrias fossem, cataclismos fossem, sedutores, de líquido e cristalino encanto na bárbara sinfonia, cujos prelúdios nos córreos se suavizara. Que quererão estas águas impetuosas, revoltadas, absolutas? Qual é a finalidade do estertorante despotismo da lírica linfa, atremedada, precipitando-se pelas gargantas? Ah, no descortino do azul, as cidades, o mundo dos homens. De longe elas assim, e perto das fúrias da natureza, a gente se estardalhaçando de pavor, como é inócua e simplória, como é inerte. A luta terrível dos nossos semelhantes, a luta infame que faz o altruísmo o transcendente da civilização. Pompeia, imortalizada no beijo ardente e mortal do Vesúvio. Palmira, que solidão, as ruínas na solidão. Babilônia, o legendário desregramento rubro nos coxins de veludo, por entre os pilares augustos, sob a magia cismarenta dos archotes. Acenos de nostalgia pompa dos festins que os séculos nos trazem, abanados em leques voluptuosos por escravos sobre reis quase divinos. Tebas, no esgarçamento do nosso frêmito de tentar ver, nítidas as paisagens que as sombras do passado ocultam, de ocultá-las na alegria dos olhos, de chorar na emoção de sentir o carinho de saudade
que nosso espírito de evocação engendrou. Colunas a tremerem nos soluços das canções do Nilo. Ah, como Sebastianópolis, esplendentes e sonambulosas metrópoles, alegorias de glória maldita, alucinantes fanais do esforço humano e da humana torpeza. Ó metrópoles, que tanto foste na demasia de vós mesmas, e que tão abissalmente vos sumistes na fadiga dos paroxismos. Assim tu, Sebastianópolis, um dia, assim tu, maravilhosamente, a sufocar o eco das misérias. Desperdice-se maior fulgor a necessidade de maiores misérias abafar. Um dia, assim tu, à beira da Guanabara, morta, e se exale pelas eras o perfume de tua recordação, venenoso a excitar ilusões de volúpia decadentistas. Eis os cretinos do músculo que aí vem, depois de se mudarem, as luzes se publicaram ontem. Acabou-se o festim e a realidade sorrateira-se. Franqueia-se para o novo festim se desejar, no abafamento oxigenante em torno à nitidez meridiana das coisas. No escarlate horizonte que se devolve, há como a consumação de todas as ânsias e agruras do dia, amalgamando-as genesicamente para a nova fatura do martirológico titã. Mais adiante, Mário de Andrade, leitor do ensaio de Paul Dermet sobre Lautréamont na velha revista Sprite Nouveau, recebe em 1938 um presente de Portinari, a edição Esquira dos Cantos, ilustradas por Salvador Dalí. O autor de O Agressor, Rosário Fusco, fixa um programa estético na mesma linha esboçada por Foucault, a de um discurso sem ninguém por trás, ao dizer que, assim como o sobrenatural é o reverso do natural, o supranatural é o outro lado do real, o por detrás. Eis porque tudo o que existe, sendo natural, é real, mas nem todo real é existente. A essas alturas, Aníbal Machado já copiava frases de Moldoror em suas cadernetas de anotações, e sem contar Murilo Mendes, cujas referências a Lautréamont atravessam alguns poemas e murilogramas. Vários outros escritores sentem-se atraídos também pela figura do conde, até a falência da crítica de Leila Perrone Moisés. José Geraldo Vieira, por exemplo, fez um agudo balanço das leituras do imediato após-guerra. Não resta dúvida que já existe hoje em dia uma bibliografia de real mérito sobre Lautréamont. Nesse sentido, a obra de Gaston Bachelard é essencial como profundidade de visão. O prefácio de L. Genosexos apenas tem valor historiográfico. Conta as trâmites da edição de 1869, não aparecida nas livrarias, e tira a névoa de lenda que encontraria o nome, a vida e os ossos do poeta. Já no trabalho de Rémy de Gourmont, para a edição de Sirene, é interessante averiguar que ele procurou explicar a obra e as tendências do texto de Moldoror, segundo o que lhe constava da vida e da psicologia de Isidore de Cassi. Dir-se-ia uma tentativa de interpretação psicanalítica naquele tempo, pois liga tudo ao clima mórbido, mas compreende pelo menos em vislumbre a genialidade de Lautréamont. A visão lúcida e prospectiva de Edmond Jaloux logo sente estar diante de uma obra fabulosa que desperta inúmeros problemas e indagações. Dá-se conta de que se trata de algo assim como a queda de um aerólito literário. Imagem esta da autoria de Baudelaire. Acentua a necessidade da descoberta de cartas de Isidore de Cassi para a compreensão de sua estética e de suas ideias. Instaura um inquérito sobre a mensagem de Lautréamont. Confessa que veio ao mundo para dizer certas coisas que só ele poderia dizer
e logo se retirou. Função de um algorato insigne, feito de gnomas e neumas. Gênio noturno, eis a qualificação dada magistralmente por Edmond Jaloux. No prefácio de Philippe Soupault, para a edição Charlot, de 1946, já se encontra o nexo da metodologia. Dados biográficos, ambiência, educação, índole, senso aritmético, noção de ordem interior na difusa nebulosa aparente de sua euidade misteriosa e mórbida. O homem que desejava morrer, bercé par la vague de la mer tempestueuse, sic, ou c'est beau sur le montagne, queria o solipsismo. Mesmo a sua obra quase a renegou em carta de fevereiro de 1870 ao editor belga. O intento de tornar real e humano quem para Edmond Jaloux foi meteoro caindo com valor e dicção de augure, dá ao prefácio de Soupault um sentido de curso didascálico, de interesse notável e de necessidade imprescindível. Já o ensaísta que surgiu no romancista Julian Crack faz uma apoteose no bom tipo dos panegíricos. Coloca com todo o protocolo Lautréamont na voz royale, cujas postes e guarda-barreiras seriam Boileau, Fontenelle, La Harpe, Villemin, Nissart, Taine, Brunetière e Valéry. Confere a Isidore Ducasse as proporções de um dinamitador arquangélico que, no rio dos mortos e da perenidade, flutua ainda amorfo e flow como os retratos que dele imaginaram Salvador Dalí e Félix Vallotton. De modo que, para o autor de Um Bial Tenebrox, Lautréamont seria um desses anjos rilkeanos, cujo aparecimento é terrível, por alterar tudo, deixando a literatura aturdida como Tobias. Roger Caillois se salva da prebenda de analisar e avaliar Lautréamont, através de eufemismos assim: eis uma obra que contém seu próprio comentário. Tudo quanto dela se poderia dizer, de mais exato, o autor já disse, e nessa obra mesma. Como sistema de exegese, parece o que um lente diria de produtos químicos e explosivos, não os explicando e sim mostrando em laboratório a explosão. Já é uma constatação, mas um pouco ao gênero dos teólogos que provam o dogma por meio de asserções de mera ortolexia. Quanto ao estudo de Blechot, é como o de Jaloux, um ensaio digno de sua percepção profunda e do assunto analisado. Tem também o mérito de dar um sentido didático à evolução que a poesia tomaria depois da prosa poética de Os Cantos de Modo-Horror, conferindo-lhe assim, através da estrutura plástica, rítmica e gnômica do texto, aquela valia que Bremont e um Lartigue entenderiam como uma nova mística com forca de impulsão lógica, de indução ética e de irradiação estética. Pouco antes disso, porém, em 1945, traduzindo fragmentos de Mudoror para seu curso de literatura francesa e certamente disseminando valiosas marcas de suas futuras ficções, Julio Cortázar anota em seus manuscritos: bestiário, concilia metamorfose, agressão, mundo primitivo. Cortázar é, em muitos pontos, herdeiro efetivo de Lautréamont, como quando, em seu conto O Outro Céu, o céu do outro mundo, ou mesmo em O Jogo da Amarelinha, faz bascular o mundo do cá e o mundo do lá. Ele concilia, na verdade, nas imagens zoopolíticas dos cantos, esses dois aspectos pós-históricos da sociedade contemporânea, que o anjo rilkeano, evocado por José Geraldo Vieira, anunciava já irreversivelmente. Ora, neste lugar que minha pena,
este verdadeiro amigo que me serve de cúmplice, acaba de tornar misterioso. Se olhares do lado por onde a rua Colbert desemboca na rua Vivienne, vereis no ângulo formado pelo cruzamento destas duas vias um personagem mostrar sua silhueta e dirigir seu passo rápido na direção dos bulevares. Mas se nos aproximarmos um pouco mais de maneira a não chamar sobre nós a atenção deste passante, percebemos com uma agradável surpresa que ele é jovem. De longe seria tomado, com efeito, por um homem maduro. A soma dos dias não conta mais quando se trata de apreciar a capacidade intelectual de uma figura séria. Tenho competência para ler a idade nas linhas fisionômicas da fronte. Ele tem 16 anos e 4 meses. É belo como a retralidade das garras das aves de rapina, ou ainda como a incerteza dos movimentos musculares nas feridas das partes moles da região cervical posterior, ou antes como aquela ratoeira perpétua, sempre rearmada pelo animal pego, que pode apanhar sozinha roedores indefinidamente e funcionar até escondida sob a palha, e sobretudo como o encontro fortuito sobre uma mesa de dissecação, de uma máquina de costura e de um guarda-chuva.